O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, esteve em Araçatuba na manhã desta segunda-feira para participar de um encontro com empresários. Esse encontro aconteceu na sede do Ciesp, onde ele foi recepcionado pelo prefeito Dilador Borges e outras lideranças políticas. Durante essa conversa, o secretário elogiou as condições que encontrou aqui na cidade, principalmente com relação às estradas, ao asfalto, no trajeto do aeroporto até a sede do Ciesp, onde foi feita a reunião. Em seguida, ele falou a Hoje Mais Araçatuba. Se o senhor puder reforçar para a gente a importância do papel do empresário nesse trabalho agora. Olha, porque a região de Araçatuba a gente sempre ouve falar, é a esquecida do Estado, fica na ponta, então é uma das mais carentes. Aonde eu sempre pergunto o seguinte, eu fui executivo de 10 empresas, fui empresário, e eu sempre falava o seguinte, com política eu não quero mexer. Não quero nem chegar perto de política, todo mundo é bandido, isso é conversa fiada, eu me culpo por isso, eu não digo que todos são assim, mas eu era assim. Então, eu tenho uma certeza hoje, eu operei em 110 países de uma das empresas que eu fui presidente. E você vê o seguinte, todo país desenvolvido, ou que está em desenvolvimento, o setor privado tem uma influência muito grande na política econômica do governo. E aí que nós temos que separar o que é economia de Estado e o que é economia de governo. Se cada um entrar a mudar tudo, a gente nunca vai crescer. Cada um entra quer mudar tudo, entendeu? Não é coisa eu assumir uma empresa hoje, colocar a culpa no antecessor e mudar tudo. Não resolve, você tem que olhar para frente. Então eu acredito que com os empresários vai independer, ao longo do tempo vai ficar meio independente a questão de política. O que nós temos que olhar é economia. Isso independe de partido político. Nós fomos eleitos com 13 milhões e meio, nós viemos, o governador Tarcísio fala isso toda hora, a gente veio para governar para 46 milhões. Então, para mim, nós não estamos preocupados se é partido ou não partido. A gente quer montar uma economia sólida que possa crescer. Você vê que nesses 5 meses de governo, o PIB de São Paulo já cresceu 2% no primeiro bi, eu estou tentando ver agora como é que vai ficar o semestre. Já empregou mais de, só março foi 51 mil, chegou a 190 agora, e já captamos mais de 140 bi de investimento. Então, essa é a política, essa é a economia, eu não posso olhar a política. Se você fizesse essa conjunção, você não desenvolve. E aí está um empresário, porque o empresário, ninguém pode entender mais do que ele. Eu falo isso, ninguém vai entender mais o empresário, entendeu? Do que tem que se fazer. E o dinheiro, nós temos que lembrar também, ele fica muito regionalizado. Tem uma parte que ele é nacional, tem uma parte internacional quando você capta fundo, mas tem um dinheiro que circula aqui dos grandes empresários que vai ser aplicado aqui. A minha pergunta é, aonde você vai aplicar? O que eu te ajudo para você aplicar mais, para você gerar mais emprego? É esse o racional nosso. Fala um pouquinho do potencial, o senhor comentou a respeito da hidrovia, que seria um dos potenciais aqui da região. Não, eu sou um apaixonado por hidrovia, sabe? Eu já toquei em empresa, eu fui presidente de empresa de logística, foi um segmento que eu repeti 2. Eu falo o seguinte, quem tem um modal completo, domina a capacidade de investimento. Você pega, por exemplo, Campinas. Campinas você tem um aeroporto a 15 minutos de você, que é o segundo primeiro de carga e segundo de passageiro. A mais ou menos 1h e pouco, você tem um outro aeroporto que é o maior de pessoas e o segundo de carga. A 1h40, 45, você tem o Porto de Santos. E 4 estradas em volta dele. Você tem o Washington Luiz, você tem Anhanguera, Bandeirante e Pedro I, que é um polo logístico menor que ele. Aqui tem um potencial de hidrovia enorme que eu vejo. Hidrovia é uma das opções que nós temos para investir. Lembra do caso, o próprio governador Tarcísio, nessa época a gente estava em parceria lá, que eu estava no Ministério da Economia, nós fizemos a BR do Mar. Ou seja, tem que explorar todos os modais de forma que você use a inteligência para desenvolvimento. Esse é um potencial. Aqui tem outros potenciais. A região de aqui compõe 43 municípios, ok? Você tem um PIB na casa de 27,7. Mas você tem 3 cidades que compensam 50% do PIB, mais de 50% do PIB, que é justamente Araçatuba com 8,3%, você pega Birigui, deve estar na casa de 2,7%, e Andradina com, por aí, 3,7%, 2,7%. Isso aí te dá 15 dos 27. Então você já tem 3 polos muito fortes para você observar, para enquadrar os outros. Porém, você tem 32 municípios com 4,9 bi de PIB. Então você fala assim, não, esses 32 eu tenho que estar preocupado. Porém, a região tem riquezas aqui. Nossa, você é muito forte na cana, você é muito forte no etanol, que é um carro-chefe do nosso governo. Você é forte na parte de gado, exportação. Você tem uma capacidade de indústria de alimentos aqui forte. Você tem a Nestlé que está aqui. Você tem outras. Ou seja, você tem um polo que nós temos que sentar. Você tem um polo de Birigui, que é infantil. Entendeu? Jaú está com masculino está em Franca e feminino está em Jaú. Ou seja, nós temos que usar a força dos grandes para começar a desenhar o que nós vamos fazer com os pequenos. Porque senão, o que eu faço com uma cidade que tem 5 mil habitantes? Lembra que eu te falei, de São Paulo tem 645 mil municípios, mas mais ou menos, você tem 503 abaixo de 50 mil, entre 50 mil e 20 mil você tem mais ou menos 112 ou 117, uns 386 são abaixo de 20 mil, e dentro desses tem uns, mais ou menos 150 municípios que tem menos 5 mil.
Como é que eu insiro esse cara? Eu vou ter que partir para a economia circular, vou ter que partir para a agricultura cooperativada, eu vou ter que partir para turismo, que a gente não trata turismo como negócio nesse país, mas é. Entendeu? Então, assim, nós temos que descobrir como é que eu alavanco a região. Nada melhor do que o empresário e você, a sociedade local, me dizer. Aí eu vou trabalhar. Imagina eu sentado em São Paulo, falando, o que faz Araçatuba? Eu nunca vi, não vi. Então, nós precisamos do empresário, como a gente precisa do poder da sociedade, como a gente precisa do poder municipal para avançar. Sozinho a gente não faz nada. Perfeito. Muito obrigado.